inferno trema com a nossa fé. A gente às vezes tem medo do inferno, mas agora nós sabemos que o inferno é que tem medo de nós. Quanto mais forte for a nossa fé, quanto maior for o nosso louvor, quanto maior a nossa vontade de crescer, de fazer essa igreja encher a terra, o demônio treme. E ele treme mesmo. Eu tenho certeza que nesse momento eles estão olhando e falando: tem gente de fé lá, vamos segurar aquele pessoal. Então, comece a orar cada vez mais, jejuar cada vez mais, seja forte e não tema, porque nós somos mais fortes do que o demônio. Muito bem, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, né? Rapidamente. Só queria ler aqui Lucas 21, que fala, né? Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela deu tudo o que possuía. Isso é importante, né? O que a gente precisa tirar de lição disso, né? O que vale não é a quantia. Porque às vezes a pessoa dá R$1.000, mas ele tem 50 mil. Para dar R$1.000 para ele não faz diferença nenhuma. E tem outros que dão R$1 e faz uma diferença tremenda. Às vezes não tem aquele R$1 para comprar, ajudar a comprar leite no outro dia, né? Para a criança. Então é dar aquilo que você puder, do jeito que você puder. Ninguém obriga a dar nada, né? Deus não pede, Deus não precisa de dinheiro, né? A gente dá para ajudar nós mesmos, ajudar a obra do Senhor a crescer, de alguma maneira nós precisamos. Então, que esse exemplo dessa senhora, dessa velhinha aqui, seja um exemplo para nós também. Que a gente dê aquilo que a gente puder, mas dê com amor, com generosidade, com gratidão, dê sabendo que eu estou simplesmente devolvendo um pouquinho daquele muito que Deus nos dá. Hoje mesmo a gente agradeceu na hora do almoço, né? A Deus, porque nós reclamamos que nós não temos condições, que nós não temos dinheiro, que falta isso, que falta aquilo, e o cartão de crédito vai vencer, meu Deus, não vou pagar a deles. E a gente até perde o cartão, às vezes, né? São coisas que acontecem mesmo, né? Mas eu estou pedindo a Deus para que Deus nos dê direção, né? Que Deus coloque na nossa cabeça essa organização, porque se nós soubermos organizar a nossa vida, Deus nos dá muito. Coloca na sua vida, coloca no papel quanto você ganha, não só em dinheiro, mas em tudo. Quanto você recebe, quantas melhorias, né? Às vezes você está ruim com a saúde, de repente melhora, numa oração, né? Às vezes você não está legal fisicamente ou espiritualmente, mas uma oração, um louvor, uma tira. Então tudo isso é benesses de Deus, e nós devemos agradecer a isso. Amém? Vamos orar pelas ofertas e depois a gente ora pelas crianças, tá? Pegue na sua mão se você tiver alguma oferta. Se não tiver, também não se preocupe. Não é obrigatório, não precisa pagar para vir na igreja, não. Porque às vezes as pessoas, eu escuto muito isso na internet, eu leio muito isso, né? Os pastores ficam cobrando para a gente ir na igreja. Não estamos cobrando nada, não. É uma maneira da gente retribuir a Deus aquilo que Ele nos dá. Uma maneira da gente retribuir tão pouquinho. Pegue na sua mão e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti essa oferta de hoje, os dízimos, tudo que nós pudermos dar, Senhor, nosso louvor, nosso amor, nossa devoção, nossa vinda aqui, Senhor, todo o sacrifício que possa existir, Senhor, de nós estarmos aqui, nós queremos consagrar tudo isso, porque nós fazemos isso porque o amamos, Senhor, e queremos, só pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê saúde e nos mantenha do jeito que o Senhor está nos mantendo, Senhor, e se for possível, dê a bênção da prosperidade a todos nós, para que nós possamos devolver mais do que nós damos hoje, Senhor. Nós queremos ofertar mais, nós queremos ajudar mais na Tua obra, e nós precisamos também receber mais para podermos dar mais, Senhor. Então nos ajude, consagramos a Ti e pedimos e agradecemos, porque o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar? E rapidamente aqui, eu só queria ler Lucas 9, né, fala: reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Essa é a nossa missão, é a missão de todos os discípulos de Jesus, não é só dos apóstolos, é de todos os discípulos, e é o que nós somos, e é o que nós estamos fazendo.
de alguma maneira, ou louvando, ou pregando, mexendo no som, né? Abrindo o portão, né, da igreja, ficando lá servindo água, limpando o banheiro, tudo que você faz é uma maneira de estar ajudando a divulgar a palavra. Então, faça com amor. Tudo aquilo que você fizer, faça realmente com amor. Dê valor naquilo que você faz, não importa onde, como, de que jeito. Mas eu não queria ser o Papa lá, mas não dá para ser o Papa, né? O Papa só tem um, não tem que dizer Papa, né? 2, 3 Papas. Então, seja o que for, mas faça com amor, faça com carinho, faça com devoção. É isso que Deus espera, Jesus espera de nós. Quero chamar o pastor Denis aqui à frente, ele vai trazer a palavra hoje. Aí vamos orar pelas crianças. Pode vir aqui à frente, já ajuda nós aqui. Até eu pedi para você fazer a oração. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar pelas nossas crianças, então? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas crianças, ó Deus, porque elas estão sendo instruídas na Tua palavra, Senhor. Elas não estão saindo desse ambiente aqui porque elas atrapalham, Senhor. Nós acreditamos que elas estão saindo daqui para um outro ambiente, para elas serem ministradas, ó Deus, na vida delas, numa linguagem que vai ser compreensível a elas, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor derrame graça sobre a vida da pastora Margarete, Senhor, unção do Senhor, para que essas crianças sejam edificadas, que elas sejam impactadas pela palavra do Senhor. E nós aqui também nesse momento, Senhor, queremos receber a Tua palavra, Senhor, com ação de graça. Ó Deus, abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Bom estarmos juntos. Quero te pedir que você abra comigo Mateus capítulo 16, Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Queria compartilhar com você algo que o Senhor falou comigo nessa semana, que diz assim, ó, Mateus 16, 13, talvez vai ficar um pouquinho diferente que minha tradução aqui, acho que eu vou ler na de vocês aqui. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Até aí, tá bom. Meus irmãos, eu quero propor para vocês uma reflexão na palavra de Deus, sobre algo que tem a ver com a nossa visão a respeito do reino de Deus, a nossa visão em especial sobre Jesus, e a nossa visão também a respeito de nós mesmos. Então, por exemplo, quando você olha no espelho, o que você vê? Né? Quando nós olhamos no espelho, nós temos a nossa própria imagem, né? Que está refletida ali naquele espelho. Agora, eu quero que você pense comigo. Jesus, ele chega num lugar chamado Cesareia de Filipe, reúne os seus discípulos em volta dele, e ele pergunta aos discípulos em particular, não é no meio da multidão, aqui você vai reparar isso, né? Eles estão juntos com Jesus ali, só os discípulos e Jesus. E Jesus, no particular, ele trata algumas coisas que tem a ver com a visão do mundo a respeito de Jesus, a visão deles a respeito de Jesus, e a visão deles a respeito de si mesmos. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa noite aqui, porque a forma como nós enxergamos, como o mundo enxerga Jesus,
E a forma como nós enxergamos, como nós mesmos enxergamos Jesus, e a forma como nós enxergamos, como nós somos diante de Jesus, vai determinar tudo. Não sei se você está conseguindo entrar dentro do raciocínio aqui, mas eu quero que você pense o seguinte: Jesus reúne os 12 e faz uma pergunta, e essa resposta que eles vão dar a essa pergunta, ela vai ser interessante, porque vai mostrar alguma coisa que vai comunicar com a gente. Então eu vou voltar aqui nas perguntas. Então, no versículo 13, vai dizer assim, quando Jesus chegou lá, ele pergunta para eles: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Então, para e pensa nessa pergunta. Chega eu com vocês aqui e pergunto: Daiane, quem que as pessoas lá fora falam que eu sou? Então, o que ela está pensando? Poxa, eu vou analisar aqui o que as pessoas estão falando do Denis. É isso que ela vai pensar aqui. Se eu chego no Moacir, ó, o que o pessoal fala de mim aí fora? E é interessante essa visão, porque embora a gente saiba que a opinião das pessoas é de pouca importância para o que a gente, né, pretende viver e fazer, mas a opinião das pessoas podem ser reveladoras, elas podem comunicar alguma coisa para a gente. Então Jesus pergunta para eles: olha, vem cá, meus discípulos, o que o mundo fala a meu respeito? Como o mundo está me vendo? Então essa pergunta ela é muito interessante, porque ela faz a gente pensar, no caso aqui, que Jesus está querendo mostrar para eles como que o mundo enxerga a pessoa e a obra dele, porque não tem como você desassociar a pessoa da sua obra, não tem como você desassociar o Denis daquilo que o Denis faz. Tanto é que muitas vezes nós somos rotulados na sociedade, né? Por quê? Porque, vai passando lá o João Pinguinha. Por quê? Porque o rótulo da pinga ficou nele, porque ele é um alcoólatra. Tá indo lá, aquela ali já saiu com todo mundo. Por quê? Porque ela tem uma fama. Porque não tem como desassociar aquilo que a pessoa é, a sua essência, daquilo que a pessoa faz, a fé, a pessoa e as obras dela. Então, Jesus está fazendo essa enquete aqui com os discípulos, e nessa enquete que ele faz, fica notório que o que Jesus está fazendo está compatível com aquilo que ele é. Só que mesmo assim, irmãos, as pessoas podem se enganar a respeito de Jesus. Quer o exemplo? O que foi a resposta deles? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é o quê? João o Batista. Outros que é Elias. E outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então veja, a resposta deles, joia, estava comparando, as pessoas pensam que o Senhor é um dos profetas, ou Elias que voltou, ou João Batista, ou Jeremias, ou seja, estavam comparando Jesus com alguma coisa boa. Então, pelo menos isso. Mas a visão estava correta? Não. Embora Jesus tivesse, né, a profecia dentro de si, ele fosse realmente um profeta, e ele profetizava, e muitas coisas que Jesus profetizou já se cumpriram, inclusive naquela época, né? Mas Jesus não era o profeta. O ofício de Jesus e o porquê de Jesus estar ali na terra não era para profetizar simplesmente. A obra de Jesus era muito maior do que isso, do que simplesmente profetizar, não menosprezando a questão do profeta, mas porque a obra de Jesus era específica. E aí o que eu quero que você pense é o seguinte: embora as pessoas analisavam e olhavam para Jesus e comparavam ele com uma coisa boa, com um profeta, a fama de Jesus ali como profeta não correspondia ao que realmente Jesus era. E essa é a questão. As pessoas lá fora, para elas, Jesus é tudo. Jesus pode ser um guru, Jesus pode ser um mestre, Jesus pode ser um curandeiro, Jesus pode ser alguém que está presente na hora da angústia, Jesus pode ser o que for lá fora. Mas será que lá fora, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para as pessoas que não seguem Jesus e que observam Jesus, que não caminham com Jesus, o que elas pensam sobre Jesus? Será que isso, irmãos, não deve de alguma forma nos fazer pensar
Se eu convivo com uma pessoa todos os dias e sei que a visão que aquela pessoa tem sobre Jesus é uma visão distorcida, uma visão errada, ainda que boa, Jesus é bom, Jesus é Deus, Ele é maravilhoso, mas se essa pessoa não o confessa como Salvador, como Messias, como Cristo, está errado. E eu preciso me incomodar com isso. Eu preciso observar que alguma coisa está desconexa. Essa pessoa não tem a revelação. E eu não posso andar em paz sabendo que os meus amigos de trabalho, que as pessoas com quem eu convivo, têm uma revelação contrária àquilo que Jesus é, ainda que para eles Jesus seja bom. Consegue entender? Ainda que para eles Jesus seja um profeta, ainda que para eles Jesus seja tudo maravilhoso, Deus, mas eu sei que eles não estão seguindo Jesus, porque Jesus está perguntando daqueles que estão lá fora: quem os outros dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Porque Jesus não estava aqui preocupado com a autoidentidade dele. Será que, será? Não, Jesus não estava. Ele sabia quem ele era, de fato. Mas o que Jesus está querendo mostrar aqui são coisas muito mais profundas, que tem a ver muito mais com o nosso individual do que com o coletivo. Mas aqui a primeira coisa que a gente percebe é como as pessoas enxergam Jesus. Porque da mesma forma que as pessoas enxergam através do que Jesus faz e podem reparar nele e ver quem ele é, para e pensa em relação a nós. Aí você faz aqui um parênteses, tá? Aí pensa, qual é o rótulo que as pessoas têm colocado em você? Em mim? Quando eu chego num ambiente, o Denis, olha, quando ele chega, pronto, começou a confusão. Quando o Denis chega, começou a fofoca. Entende? Como é que as pessoas vão ver Jesus se a minha vida estiver com as obras desassociadas daquilo que Jesus ensina, entende? Então as pessoas vão ver na essência que eu sou uma pessoa legal, uma pessoa boa, mas podem muitas vezes não ver quem realmente eu sou, e de fato isso vai acontecer, porque as pessoas não convivem comigo, todo mundo não convive comigo, mas quando elas passam a conviver, elas precisam perceber o quê? Que aquilo que eu sou é compatível com o que eu faço. Sabe? Então, os rótulos, eles acabam sendo uma coisa que acabam ficando. As pessoas vão olhar para a gente e falar, lá vai o fulano, lá vai ciclano. Por quê? Porque tem essa questão. Mas aqui quando Jesus vai falar sobre isso, e vai mostrar para eles aqui algumas coisas mais para frente, primeiro fazendo essa pergunta, quem que os outros dizem que eu sou? É uma espécie de um teste. O que as pessoas estão falando de mim? Isso já fica para nós aqui a primeira reflexão. O que as pessoas falam de você? O que elas falam que você é? Quando você chega no ambiente, porque a gente está aqui, nós somos todos adultos, já viemos de uma história, temos uma história, e a nossa história acaba nos perseguindo, e não é fácil quando a sua história de passado, ela é uma história complicada, uma história e você hoje está buscando ser diferente, você hoje está buscando ser alguém que tem Jesus, que caminha com Deus, e para você às vezes mudar uma marca que foi deixada na vida, né? Porque Jesus, a vida inteira dele, ele foi uma bênção, Jesus não pecou, então quando ele começa o ministério, começa a fazer e falar, as obras dele vão acompanhar a sua vida. Mas quando a pessoa tem aquela situação dela, não era crente, fazia tudo errado na vida, quando ela se converte, até ela apagar aquele passado mal feito, aquela coisa toda errada, às vezes custa muito caro, e às vezes você fica no descrédito por uma vida toda, mesmo depois, e muitas pessoas vão falar, está se escondendo atrás da Bíblia, agora é crente, não sei o quê, mas nós sabemos quem somos diante de Deus. Agora a questão é, se nós estamos caminhando com Deus, e se nós estamos agora vivendo uma nova vida, essa nova vida ela precisa ser compatível com os ensinos de Jesus. E aí o que Jesus vai falar para eles? No versículo 15. E vocês? Uma segunda pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Então, Jesus ouve a resposta, não fala nada sobre a resposta, porque a resposta deles em relação aos outros de fora não tem tanto valor, mas para a gente faz aqui uma reflexão. Lógico que as pessoas, o que falam da gente, a gente não está tão muito aí para isso.
Mas a gente tem que ter uma sinalização de que se o que falam da gente tem que ser compatível com aquilo que a gente vive, beleza. Agora, a segunda pergunta que Jesus faz, aí tem a ver com a gente, porque é mais direta. E vocês? Como que vocês me veem? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês, meus discípulos? Porque se o mundo me vê como um profeta, isso não é ruim? Não é ruim eu ser um profeta para o mundo? Ainda que não seja o que eu sou? Para vocês eu não posso ser um profeta, a gente anda junto. Para vocês eu não posso ser só um profeta. Então, se a gente anda junto, vocês precisam entender quem eu sou. Você precisa entender o que eu faço, o porquê eu estou aqui. Se a gente anda junto, vocês precisam entender o meu propósito de estar com vocês. E aí o que o Pedro vai falar? No versículo 16, né? Quem vocês dizem que sou? No 15 e no 16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Matou a pau, como diz alguém aí, né? Matou a pau. Ele acertou de primeira. Prova oral, o aluno Pedro passou, né? Na primeira pergunta que ele foi assertivo. Agora, você vai perceber na resposta de Jesus algo muito interessante. Por que Pedro acertou? Por que Pedro acertou de primeira? Quem era Jesus? O versículo 17 vai dizer assim: Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Não sei como é que está na tua tradução, provavelmente está um pouquinho diferente. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, né? Mas foi o Pai que está no céu que te revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si. Nenhum ser humano saberia disso por si só. Gente, isso aqui é um detalhe muito interessante. Você não pode passar dessa pregação sem pensar nisso. O que você conhece de Jesus, você só pode conhecer por revelação de Deus. O que você sabe sobre Jesus pode estar errado durante uma vida toda, mesmo você estando numa igreja. Eu vou te contar uma experiência que eu tive uma vez que eu fui pregar. Eu fui num retiro pregar para mais ou menos umas 60 pessoas, era um encontro com Deus, né, que eles faziam, um retiro, e eu estive lá para ministrar sobre a mensagem sobre a cruz de Cristo. E eu me lembro, irmãos, que naquele dia estava uma unção tão grande naquele auditório, naquele ambiente, estava uma graça de Deus tão extraordinária, que eu não consigo descrever falando aqui. Eu vou falar, não vai expressar o que estava naquele, só você estando lá comigo, lá naquele dia, e não é porque eu estava lá não, os cultos, estava uma glória lá. O pessoal da igreja estava orando por muitos dias sobre aquele evento, e aí eu fui lá, participei com eles, e durante a noite eu fui ministrar sobre a cruz. E quando eu comecei a falar, abri a Bíblia, comecei a falar, irmãos, aconteceu algo inusitado. Acabou a energia. E era num sítio, quer dizer, total escuro. Aí o pastor pegou a lanterna do celular, jogou ali, daí correram, né? E eu fui falando, continuei falando com a lanterna, eles correram, acenderam algumas velas, colocaram do lado, e deixou o celular. E, irmãos, eu não lembro da hora. Depois que me falaram, eu preguei quase 2 horas. Mas foi uma graça de Deus tão grande sobre a minha vida. E quando eu falo graça, é um favor que eu não mereço. Eu não fiz nada para aquilo acontecer. Eu simplesmente comecei a pregar. E houve uma graça de Deus tão grande que o auditório todinho estava assim, ó, ouvindo. E eu me movimentava e o pessoal ficava assim, olhando. Sabe, você não via um dormindo, você não via um com sono, você não via um, porque havia um ambiente. E aí, esse não é a questão. Preguei e tal, quase 2 horas. Quando foi, depois que acabou, a gente fez um momento da oração, foi uma glória. No final, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante. Uma das moças que estavam trabalhando no evento, não foi nem o pessoal que participou, uma das moças que estava trabalhando no evento, ela chegou em mim assim e falou: pastor, eu estou na igreja há 8 anos. 8 anos.
e eu não tinha entendido a obra de Jesus na cruz. Irmãos, aquilo para mim foi algo extraordinário. 8 anos dentro da igreja, ela não tinha entendido a obra de Jesus na cruz. E aí você fala, como é possível isso? É possível que as pessoas estejam na igreja ali, entorpecidas ou anestesiadas com palavras, com movimentos, com ritmo, com coisas que estão acontecendo, e estejam totalmente desconectadas da vida e da obra de Jesus. É muito possível isso, tanto é que Jesus vai falar em outro momento, que naquele grande dia muitos virão dizendo, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa. Jesus vai falar, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. Por quê? Porque é muito provável, é muito possível, melhor dizendo, que as pessoas estejam na conexão da igreja, mas não estejam vivendo a essência do ser igreja, do ser crente, do ser de Jesus. E isso não é por maldade, muitas vezes. Muitas vezes não é por maldade, não é porque a pessoa está lá, eu não quero saber. Não, muitas vezes é porque ela não foi revelada a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ao ponto de ela não conhecer Jesus na essência de quem Ele é, porque Pedro vai dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Isso significa o seguinte: Jesus, você me perguntou quem eu sou, e Pedro responde, você é aquele que os profetas anunciaram que viria para salvar o povo de Deus e salvar a humanidade. Ele está dizendo isso. Você é aquele que foi profetizado desde Gênesis até aqui, e hoje se cumpre, você está aqui. Eu reconheço você como quem foi enviado por Deus. Pedro está dizendo isso. Eu reconheço você, Jesus, você é aquele que foi profetizado, e eu vou caminhar contigo. E, em outras palavras, ele está dizendo isso. Ele está entendendo que Jesus, no meio de tantos homens, era diferente. No meio de tantos deuses, de tantas divindades, de tantos profetas, existe um Deus único e verdadeiro, Deus da Bíblia, Jesus Cristo. Ele está aqui nesse lugar, é Ele quem se manifesta, é Ele quem glorifica o seu nome. Mas nós precisamos o reconhecer, e reconhecer fala de você saber quem Ele é, fala de você ter convívio com Ele. Pedro só sabia o que sabia porque andava com Jesus. Por que Pedro teve essa revelação, irmãos? Pedro era mais especial do que os outros? Óbvio que não. Só que Pedro, ele estava assim, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quem que está mais suscetível a tomar um raio? Um raio, relâmpago, raio? Quem está aqui dentro dessa sala, numa hora de chuva, ou quem está lá na praia, pisando o pé na água? Quem está mais suscetível? Quem está mais exposto. Agora, irmãos, quem está mais exposto está mais suscetível, certo? Até aqui tranquilo. Então, quanto mais eu me exponho para Jesus, quanto mais eu crio oportunidades de estar na presença de Deus, quanto mais eu me conecto à igreja, quanto mais eu me conecto aos pastores, quanto mais eu me conecto à palavra, quanto mais eu estou envolvido nesse ambiente, mais é possível eu ser ou ter a revelação de quem é Jesus. Isso não vai acontecer se você ficar dentro de uma sala sozinho, fechado, não. Essas revelações não vêm no secreto. Essas revelações, vêm do convívio, vêm da comunhão, vêm de andar junto, vêm de ser discipulado, vêm de acompanhar, de seguir, de andar com Jesus, da decisão de fazer aquilo que Jesus está me propondo para fazer. E Jesus propôs para esses homens, irmãos, isso que faz queimar meu coração, Jesus propôs para esses homens em algum momento da vida deles, e no caso de Pedro, larga essas redes aí, me segue. Larga seu trabalho, larga a sua vida, me segue. Deixa tudo por amor a mim, porque eu tenho algo muito grande para você, e você vai ser pescador de homens. Você não vai ser mais um pescador normal. Você vai pescar pessoas. E Pedro, ele abre mão de tudo para seguir o plano de Jesus sem nem conhecer Jesus.
Só porque ele tinha visto em Jesus o quê? Que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ele viu que Jesus tinha algo diferente. Ele viu que Jesus não era um mero profeta, ele viu que Jesus era Deus, e porque ele viu que Jesus era Deus, ele apostou todas as fichas em Cristo. Sabe, irmão, se você sabe qual é o número da Mega Sena, que vai sair na semana que vem, sei lá que dia que vai ser, se você sabe esse número, você não vai apostar? Porque é certeza. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu não aposto. Mas se você sabe o número, mesmo sendo crente, você não vai apostar? Sabendo o número? Você vai, para de ser hipócrita, você vai. Né? Por quê? Porque é uma aposta certeira. É uma aposta que te dá a possibilidade de você ganhar o prêmio. Então, essa certeza, ela está em Pedro, ao apostar toda a sua vida em seguir a Jesus. Ele sabia que Jesus não estava blefando, ele sabia que Jesus não estava simplesmente, não, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Não, Jesus não estava brincando com a vida deles, Jesus estava propondo uma nova vida para eles, e Pedro foi nessa. E agora, quando Jesus pergunta por revelação, porque Pedro se expôs, Pedro se colocou, Pedro andou com Jesus, e nesse momento, então, o que Jesus está falando? O que Pedro está falando? Que ele realmente conhece quem é Jesus, ele sabe qual é o plano de Deus para a vida dele, mas Jesus vai dizer que isso só foi dado a ele por revelação. Hoje nós tivemos uma experiência em casa, o Eric escondeu a capinha do celular do Natan, no meio da semana, porque queria a atenção do irmão dele, escondeu a capinha do celular. Aí ficou a semana todo mundo procurando, ninguém sabia onde estava. Aí eu falei para o Natan, não é possível, você deixou sua capinha aqui, e você perdeu a capinha, agora não sabe. A gente não sabia até então que o Eric tinha escondido. Aí eu falei, filho, ora e pede para Deus iluminar sua mente para você achar. Porque só uma revelação falei assim ainda, só uma revelação de Deus vai te mostrar onde está essa capinha. Aí foi ele e a Margarete lá para o canto, enquanto eu fui comprar pão, eles oraram. Quando eu cheguei, pai, achei a capinha. E o Eric dormindo. Santo anjo do Senhor dormindo, né? Aí eu chego da compra do pão de manhã. Ai, pai, achei a capinha, não sei o que, estava onde? Estava enfiada, tinha umas caixas lá que a gente mudou, e tem umas caixas que ainda estão lá que a gente não mexeu. Entre uma caixa e outra, eu falei, você deixou aonde isso aí, Natan? Deixei, pai, por Deus, eu deixei aqui em cima da estante, do rack. Então eu já sei o que aconteceu. Quando o Eric acordou, eu chamei ele, filho, por que você escondeu a capa? Nem perguntei se ele tinha. Por quê? Porque eu queria a atenção do Natan. Agora você vai lá, pede perdão para ele que você errou com seu irmão e tal, não sei o quê. E aí, resumindo, por que eu falei isso? Porque às vezes, quando a gente não sabe uma coisa, a gente precisa recorrer ao Deus que sabe de todas as coisas. Sabe, é uma simples capinha, mas Deus sabe onde ela está. Mas eu vou incomodar Deus por causa de uma capinha? Meu irmão, se você está achando que suas orações incomodam a Deus, se você está achando, você não entendeu nada, porque é justamente esse o ponto da comunhão, é a gente colocar nossa vida na dependência de Deus, e das pequenas coisas a gente dizer, Deus, eu preciso da tua revelação. Então, se a gente está se expondo aqui, estando aqui, saímos das nossas casas, é porque nós não queremos brincadeira, nós não queremos estar aqui simplesmente por estar, nós queremos ter a revelação, porque quem tem a revelação, irmão, está na frente. Quem tem a revelação está na frente. Olha José lá no Egito, jogado numa cisterna, feito um monte de coisa de mal contra ele, os irmãos, todo mundo contra ele. Ele vai parar onde? Lá no Egito. A mulher do Potifar faz o que faz, assedia ele, ele foge dela, honrando o Senhor, joga na cadeia. O faraó tem o sonho, mas quem tem a revelação, quem é? José. O faraó teve até o sonho, mas quem teve a revelação foi José. José estava na frente. O que você sugere? Então faz o seguinte, você põe alguém inteligente, alguém sábio, que vai administrar isso aqui, para que quando chegar a fome, esse homem é você vai fazer. Quem tem a revelação está na frente, meu irmão.
Agora pensa enquanto igreja. O Noé tinha uma revelação, irmão. Qual que é a revelação? Vai chover e vai trovejar, a coisa vai ficar feia, Deus vai trazer punição para o mundo. Mas você, Noé, constrói uma arca. Noé tinha uma revelação, meu irmão. Sabe? Noé tinha uma revelação. E quando a gente caminha por revelação, a gente está na frente. Então, pensa nós como igreja. Nós temos a revelação do alto, de que esse mundo não vai melhorar não, meu irmão. Não se iluda pensando que as coisas da política vão melhorar. Não, meu irmão, se melhorar, glória a Deus, a gente vai viver esse melhor de Deus. Mas se não melhorar, a gente já está consciente de que não vai melhorar. De que o mundo, na verdade, jaz no maligno, de que as coisas vão realmente caminhar para o fim. Mas a nossa revelação, que é a palavra de Deus, ela nos mostra que a nossa esperança nos coloca à frente desse tempo. Agora, para comigo, senão a gente vai entrar para o Apocalipse aqui. Veja comigo aqui. E vocês, perguntou. E o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que grande privilégio, disse Jesus, você teve. Simão, filho de João, foi meu Pai que no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só, se não fosse por revelação, isso que a gente falou. Aí o 18 é revelador também, porque agora a gente vai para o terceiro nível. Porque ele vai dizer assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas da morte não a conquistarão. Eu gostei dessa versão, porque às vezes a gente imagina o quê? Que fala, as outras traduções falam assim, que as portas do inferno não prevalecerão. Então a gente imagina assim, que o inferno é um lugar lá na região baixa, e tem uma escada, né? E tem uma porta lá, e que as portas do inferno se abrem, o diabo vem contra a igreja e ataca, né? E a gente fica imaginando que o inferno é os demônios e o diabo vindo para guerrear contra a igreja. Mas aqui na tradução que essa Bíblia traz, eu achei interessante, porque ele está dizendo que as forças da morte não a conquistarão, não conquistarão a igreja do Senhor. Então Jesus está falando assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A Igreja Católica fala que é Pedro, mas nós sabemos que esta pedra que Jesus está se referindo é o quê? É esta declaração que Pedro falou. Qual é a declaração? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta rocha, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo, ela é edificada sobre Cristo, que é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Isso já ficou claro para a gente aqui. Pedro entendeu que Jesus é o Filho de Deus, por revelação, não por conta dele mesmo. Mas agora Jesus vai tratar nele, e vai dar a ele a sua realidade. Olha que interessante, tu és Pedro. Então, as perguntas eram: quem o mundo diz que eu sou? E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Agora, Pedro, depois de ter entendido que o mundo sabe sobre Jesus, e depois de ter sido revelado para nós o que ele sabe sobre Jesus, porque o que eu sei sobre Jesus e o que eu tenho de revelação sobre Jesus, determina quem eu sou. Consegue entender isso? O que você sabe sobre Jesus, o que você tem de vida com Jesus, de compreensão, de revelação, não de compreensão somente de Bíblia, de teologia, porque muitos falam de Jesus, nossa, você fica abismado com o conhecimento bíblico que tem. Mas o conhecimento bíblico sem a revelação de que Jesus é o Messias é nada. E somente a revelação de quem Jesus é vai trazer para nós a revelação de quem nós somos. Quem é você? Você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava estabelecendo o Pedro ali como um líder, dentre os 12. Porque quem tem a revelação está na frente. Consegue entender? Então, Deus está nos mostrando o seguinte: a sua identidade. Quem é você, velho? Quem é você? Quem é você? Quem é você está relacionado com quem você crê. E quem você crê está relacionado com a revelação que você tem. Por que a nossa fé muitas vezes ela sucumbe?
Por que a nossa fé muitas vezes deixa a gente depressivo, deixa a gente para baixo, deixa a gente mal? Porque talvez a nossa fé está distorcida, talvez nós estamos vendo Jesus como um profeta somente, quando deveríamos vê-lo como filho de Deus, quando deveríamos vê-lo como criador dos céus e da terra, porque Jesus é Deus, o Deus encarnado que veio a esse mundo para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar uma nova vida. E quando eu me relaciono com Jesus, eu sou uma nova criatura. Quando eu me relaciono com Jesus, eu sou transformado. Quando eu me relaciono com Jesus, Jesus me dá identidade, destino e propósito. Sabe, você não vai ter que mais ficar se comparando com ninguém. Você não vai ter que ficar triste porque você não conquistou coisas que outros conquistaram, porque você não fez o que outros fizeram, porque você não foi aonde outros foram. Você entende que você é único. Você entende quem você é. E quem você é está ligado com quem você crê. E quem você crê está ligado como você crê. Então eu quero que você traga para você nessa noite, dentro desta palavra, o seguinte: Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas, mas esse propósito passa pela nossa exposição a Deus. Quanto nós estamos nos expondo a Deus? Quanto nós estamos nos colocando à disposição? E eu não estou dizendo de trabalho, de fazer a obra, porque eu falei, fazer a obra todo mundo pode fazer, e no final vai para o inferno. Eu preguei, eu expulsei demônio. Não, é do quanto nós nos expomos à palavra, o quanto nós nos expomos à oração, o quanto nós nos expomos a uma vivência com Deus, o quanto nós estamos buscando a revelação. Senhor, revela-me a tua vontade, revela-me o teu destino, revela-me a tua graça sobre a minha vida. Pai, eu estou aqui no meu trabalho, estou numa luta, Senhor, revela a tua graça sobre mim, e essa comunhão cotidiana vai gerar em nós o Pedro que devemos ser, o Denis que eu devo ser. Entende? Essa comunhão com Deus, ela vai gerar espontaneamente essa pessoa que Deus quer que você seja. Você não tem que ser o que o mundo fala que você é. Você não tem que ser o que você acha que você tem que ser. Você tem que ser o que Jesus determinou para você, porque quem está falando aqui, você é Pedro, é Jesus. É no relacionamento com Deus que eu vou saber quem eu sou. É no relacionamento com Deus que eu vou saber o propósito que Deus tem para a minha vida. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois ele vai falar, né? Eu vou lhe dar a chave do reino e tudo mais, porque está estabelecendo não somente quem é Pedro, como também a missão dele como líder da igreja. Através da revelação que o Pai deu para ele pelo Espírito. Entende? Então, quando você está nesse nível de comunhão, você está resolvido com Deus. Você está resolvido, você não tem que ficar imitando ninguém, você não tem que ser cópia de ninguém, porque você é filho de Deus. E o que Deus tem para você é único. Nós somos uma geração que precisa de métodos, precisa de um manual de como fazer as coisas, porque lá na escola de fulano, você viu, estão fazendo aquilo, eu vou fazer também. Por exemplo, a gente trabalha com escola. Aí a gente quer imitar o método que os outros estão fazendo porque a gente acha bonito. Mas quando Deus está dizendo assim, ei, você é único, eu tenho um método para você, eu vou te revelar. Você vai ser diferenciado por aquilo que eu vou dar para você, não para os outros. A mesma coisa a gente com a igreja. Mas o pastor está fazendo coisa maravilhosa lá, eu vou fazer também. Se a gente ficar nessa, irmãos, Deus tem algo personalizado para mim. Deus tem algo estratégico, meu, que Ele quer me dar. E às vezes a gente está me indigando, querendo coisas dos outros, querendo a experiência do outro, e Deus está nos dando uma revelação aqui, que o que Ele tem para nós é único, mas depende e passa pelo quê? Pela forma como a gente vê Jesus, pela forma como a gente se relaciona com Ele, pela revelação que a gente tem de Jesus. Porque sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos querendo muito de Deus, sem estar buscando a Deus. E sabe, irmãos, Deus não vai nos dar nada se a gente não estiver na comunhão com Ele. Às vezes a gente vê uma palavra que é muito usada, né? Deus vai me honrar. Já viu isso aí, essa expressão? Deus vai me honrar. E não é errado, você fala isso normal. Mas às vezes a gente fica muito com uma visão errada, de que Deus tem que te honrar.
Quem disse que ele tem que te honrar? Não é o contrário, você que deveria honrar Deus? Né? Por quê? Porque a gente vai no fluxo, a gente vai, simplesmente fala. Mas a gente tem que pensar. Eu preciso estar com Cristo, à altura daquilo que Ele tem para a minha vida. E essa revelação de Deus, ela virá na comunhão diária com Deus. Fique de pé, nós vamos orar. Essa noite é noite de Deus restaurar a visão de que nós precisamos de uma revelação pessoal para a nossa vida. Você não vai sair daqui fazendo outra oração a não ser: Senhor, me revela. Sua oração hoje vai ser assim: Senhor, me revela. Me revela Jesus Cristo. Me revela o plano de Deus. Me revela o porquê, né, que o Senhor tem me colocado em situações que estou. Senhor, me revela. Você vai buscar de Deus revelação. Você vai buscar de Deus: Senhor, me revela qual é a saída para essa situação. Senhor, me revela qual é, né, o porquê de tudo isso. Me revela se a visão que eu tenho do Senhor está correta. Me revela, Senhor, se eu estou em pecado. Se eu de repente não estou te agradando, Senhor, me revela. E fique pronto, meu irmão, porque Deus vai falar. Fique pronto, que quando você pedir para Deus revelar, Ele vai te mostrar. E não vai ser para acusar, para te colocar na parede, não. É para te corrigir, para transformar, para mudar a nossa vida. Mas olha, saia daqui nessa noite dizendo: Senhor, me revela. Que o Pai me revele a vontade de Deus. Como Jesus estava na cruz e perto de estar na cruz, Ele disse: Senhor, lá no Monte das Oliveiras, Ele disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos neste lugar, Senhor. Neste lugar de adoração, Senhor Deus. Saiu o Elis também. Senhor, nós temos declarado que cada culto é um grande culto para nós, Senhor. E nós saímos da nossa casa com essa expectativa, Senhor, de que nós seríamos tocados pela palavra, de que nós seríamos, ó Deus, aqui, Senhor, ministrado por algo novo do Senhor, ó Pai. Senhor, nós queremos sair daqui nessa noite com a revelação do Senhor, com a revelação do alto, Senhor. Revela, Senhor, nossos pecados, revela a nossa condição, revela a nossa visão a respeito de Jesus. Talvez nós possamos estar olhando para Jesus de forma errada. Talvez nós estamos pensando que Ele é aquele que vai me curar. Talvez eu possa estar pensando que Ele é aquele que vai mudar minha vida financeira. Talvez eu estou vendo Jesus como aquele que soluciona o problema, e Ele quer me mostrar que Ele veio me salvar, que Ele veio me resgatar, que Ele veio me tirar do pecado, e que Ele vai fazer uma grande obra na minha vida. Senhor, revela agora, revela a Tua graça, revela a Tua bênção. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração, Deus, e te pedimos que o Senhor toque na nossa vida, Senhor, toque na nossa alma, toque no nosso coração de uma forma especial. Pai, nessa noite nós abrimos a nossa boca e declaramos que Tu és santo, declaramos que Tu és maravilhoso, Pai. Oh meu Deus, vai visitando agora cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, e dê a eles, ó Pai, esse discernimento, dê a eles essa revelação de que é necessário, Senhor, ó Deus, termos Jesus como nosso Senhor, como nosso Deus. As portas da morte não prevalecerão contra a igreja, Senhor. O inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Meu Deus, nós vamos vencer, porque Jesus venceu a morte, nem a morte o parou. Ele ressuscitou no terceiro dia. Que a Tua glória se manifeste na vida do Teu povo nessa noite, Senhor. Que a Tua glória se manifeste na vida do Teu povo nessa noite, Deus. Nós oramos aqui em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus nós declaramos um novo tempo, Deus, um novo tempo na nossa casa, um novo tempo na nossa família, um novo tempo, Senhor, ó Deus, diante da Tua presença, um tempo de revelação, um tempo de mistérios do Senhor sendo revelados, em nome de Jesus, ó Deus. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, oramos a Ti nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,
Nós colocamos agora esses pedidos em tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha cumprir sobre cada pedido aqui, cada vida aqui representada. Que o Senhor venha cumprir a tua promessa, a tua graça, Pai. Eu não sei o que teus filhos aqui almejam, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Então, meu Pai, entre com providência em cada causa, Senhor, em cada caso. Se é um problema de saúde, meu Pai, que o Senhor leve a cura, porque Tu és o médico dos médicos. Se é um problema na justiça, entre com providência, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo pela Tua graça, pela Tua bênção sobre cada vida, sobre cada pedido aqui colocado, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo e adorado nome. Amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Nós temos hoje uma visita, né? A gente devia falar no começo, né? Mas a gente não está muito acostumado. A Isa, né, Isa? A Isa e o filhinho dela. Sejam bem-vindos, viu? Que o Senhor possa abençoá-los cada dia mais. A casa é sua, fique à vontade. Estamos aqui para servir o Senhor e ajudar-nos uns aos outros, né? Então esteja à vontade. Ainda estamos no recinto pequenininho, né? Mas se Deus nos abençoar e Ele vai abençoar, nós vamos crescer e voltar às nossas atividades normais, né? Nos lugares adequados. Mas seja bem-vinda, tá? Deus abençoe. Vamos encerrar o culto, então, agradecendo o pastor Denis, né? Não precisa nem agradecer, né? Porque ele é da casa, né? Já faz parte do ministério aqui, então, mas assim mesmo a gente agradece a palavra, agradece a Deus por ter abençoado você, né? Para trazer uma palavra dessa. E todos vocês que aqui estão, né? Dona Ivone também, né? Ressurgiu. Deus abençoe, Dona Ivone, seja bem-vinda de novo, né? Continue conosco aqui, nós gostamos muito de você, viu? A gente não fica falando muito, mas a gente gosta de você, viu? Então a gente só tem que agradecer, né? A Meg está lá embaixo com as crianças ainda, estão comendo bolacha lá. Então que Deus abençoe. Será que é bom chamar eles? Não precisa chamar, né? É turno de subir, né? Então deixa eles lá mesmo, a gente encerra aqui. Vamos encerrar. Se vocês puderem colocar a mão no coração de vocês agora, nós vamos agradecer a Deus e encerrar o culto de hoje. Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, Senhor. Hoje foi colocado sobre revelação, que o Senhor nos revele realmente, não quem o Senhor é, porque eu acho que nós todos sabemos aqui, mas o que o Senhor quer de nós, Pai. O que o Senhor espera de nós, se nós estamos fazendo as coisas certas, se o que nós estamos fazendo está agradando ao Senhor, Pai. Se a nossa vida está de acordo com a Tua vontade, Pai. Eu sempre coloco esse pedido, eu sempre falo isso com o Senhor, mas que o Senhor responda a todos nós, Pai. O que o Senhor acha? Como nós estamos? O que nós devemos fazer? Nós devemos gritar mais, gritar menos, orar mais, orar menos. O que nós temos que fazer, Senhor? Nos direcione. Nos coloque, Senhor, através das revelações, através da Tua palavra abençoada, que nós possamos descobrir qual é o caminho que o Senhor quer que nós sigamos. Nós estamos pedindo para que o Senhor possa realmente fazer isso. Essa semana a gente consiga decifrar, Senhor. Nós estamos no propósito de igreja simples, e que a nossa igreja seja realmente simples, mas uma igreja que siga a vontade do Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito até agora em nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Eu sempre oro pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus irmãos, por todos os nossos cooperadores nas empresas e por toda a igreja, todas as pessoas que de alguma maneira assistem nossas lives, que aqui estão. Eu oro pedindo a Deus que abençoe cada uma dessas pessoas. Nós não sabemos o que você precisa, nós não sabemos qual é a sua dor, qual é o seu problema, mas nós sabemos que nós temos um Deus que pode resolver tudo. Muitas vezes nós não acreditamos, mas Ele está fazendo tudo o que pode, tudo o que Ele consegue, e Ele consegue tudo. Isso que é diferente, né? Nós fazemos tudo o que nós podemos, mas nós temos um limite, mas Deus não tem limite. Ele pode curar sua dor de cabeça, Ele pode curar seu casamento, Ele pode curar sua dor de barriga, sua dor na perna, Ele pode curar qualquer coisa, basta que creiamos. Se a gente acreditar, um pouquinho de fé, né, do tamanho de um grãozinho, Ele já vai fazer as coisas acontecerem. Então creia, acredite, tenha fé e saiba que Jesus é tudo para nós. Ele tem que ser tudo, Ele precisa ser tudo na nossa vida. Amém? Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, iluminada, e que nós tenhamos
respostas do Senhor durante essa semana, aqueles que ainda estão procurando resposta, que eles tenham. E como eu falei no começo, que nós sejamos lâmpadas nas vidas das pessoas, que nós sejamos luzes nesse mundo escuro, nessa escuridão total que está nesse mundo, que a gente consiga ser aquela luzinha que as pessoas olhem para a gente e não falem, lá está um crentão chato, ou lá está uma fofoqueira. Não, mas lá tem luz, lá tem palavra, lá tem bênção, lá é um pastor, lá é uma pessoa crente, lá é um evangélico, lá é uma pessoa de Deus que está lá. É assim que nós temos que ser chamados, reconhecidos, para que Deus possa agir através de nós. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, e uma boa noite a todos.